Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily Thompson estava sentada no carro, o rosto pressionado contra a janela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Desde que soubera da morte repentina de seu pai, David Thompson, seu mundo inteiro parecia ter desmoronado. O relacionamento deles nunca fora fácil, discussões constantes, silêncios pesados e um distanciamento emocional que criará uma barreira entre eles. Contudo, naquele momento, o coração de Emily estava pesado com um sentimento que ela não conseguia definir, uma mistura de tristeza, arrependimento e angústia. Ela se lembrou da infância, os gritos, os momentos de frieza, mas também daqueles raros instantes em que o pai demonstrava uma ternura discreta. Essas lembranças, que na época lhe pareceram insignificantes, eram agora tesouros que ela guardava com dor. Ao chegar à capela, ela sentiu o ar gélido como um lembrete brutal da realidade. O ambiente estava silencioso, exceto pelo leve farfalhar das roupas e o murmúrio das condolências. Diante dela estava o caixão de seu pai, simples, com uma placa discreta gravada com seu nome. Emily aproximou-se lentamente, como se cada passo a levasse mais perto tanto da verdade quanto do medo. Ela sabia que apenas uma coisa poderia acalmar seu coração partido, mesmo que por um instante: colocar as mãos sobre o caixão, para sentir simbolicamente o calor e a vida daquele que havia perdido, e para lhe dizer tudo o que nunca ousara dizer. Com a respiração entrecortada, Emily inclinou-se sobre o caixão e o beijou suavemente. Suas lágrimas caíram sobre a madeira polida. Esse gesto simples, porém poderoso, foi uma despedida, um perdão silencioso e um abraço final. Ela permaneceu ali, imóvel, murmurando palavras que ninguém mais podia ouvir, até que um arrepio inesperado percorreu o cômodo, como se algo ou alguém estivesse reagindo a esse momento carregado de emoção. Emily acabará de se levantar com as mãos ainda trêmulas, quando um silêncio pesado envolveu a capela. Os convidados murmuravam entre si, constrangidos pela intensidade da cena. No entanto, para Emily, o mundo parecia ter parado. Ela finalmente dissera o que nunca ousara: "Eu te amo, e me desculpe." Ao se afastar do caixão, ela sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. As velas tremeluziam, projetando sombras sinistras nas paredes. De repente, ouviu-se um rangido suave. Emily congelou. A princípio, pensou que fosse o chão ou algum móvel, mas o som parecia vir do próprio caixão. Por um instante, seu coração parou. Ela olhou em volta, ninguém se mexia, todos os olhares estavam fixos em outro lugar, incapazes de ver o que acabará de acontecer. Então, um ruído mais alto, como uma respiração abafada ou um arranhão vindo de dentro do caixão, fez toda a sala estremecer. Emily deu um passo para trás, paralisada pelo medo. Os convidados trocaram olhares alarmados, alguns murmurando orações, outros se voltando para o mestre de cerimônias visivelmente preocupado. Contudo, nenhuma explicação racional conseguiu acalmar a atmosfera. E foi nesse momento que um detalhe aterrador surgiu. O caixão, embora fechado e seguro, pareceu se elevar ligeiramente, como se algo ou alguém estivesse tentando sair. Os olhos de Emily se arregalaram, suas mãos trêmulas buscando desesperadamente apoio. Todos prenderam a respiração. Ninguém estava preparado para o que estava por vir. Os murmúrios na capela transformaram-se em gritos abafados quando o movimento mais violento sacudiu o caixão. As velas tremeluziram, projetando sombras dançantes nas paredes, e o ar pareceu mais pesado, denso de uma tensão gélida. Emily, paralisada, sentiu o coração bater tão forte que pensou que fosse explodir. Então, de repente, a tampa do caixão se moveu um pouco, depois mais um pouco. Um suspiro fraco e rouco escapou, como se alguém ou algo estivesse tentando respirar. Os convidados recuaram, alguns tropeçando em pânico. As mãos de Emily tremeram e suas lágrimas voltaram a correr, mas desta vez não era apenas tristeza, era puro medo. Todos acreditavam que o pai de Emily estava morto, e no entanto ele parecia vivo. Um arrepio percorreu a multidão quando uma mão surgiu meio erguida e tocou levemente a tampa do caixão. Os olhos das testemunhas se arregalaram em horror. O mestre de cerimônias, pálido como um fantasma, tentou acalmar a multidão, mas nenhuma palavra saiu. Os murmúrios transformaram-se em gritos: "Ele está vivo!" Alguns desmaiaram, outros caíram de joelhos em oração. Emily, apesar do terror, sentiu uma onda de pânico e incompreensão misturada com um estranho alívio. Seu pai estava respirando. Mas por que ninguém havia percebido antes que ele ainda estava vivo? E quando a tampa parecia prestes a se abrir completamente, um grito abafado ecoou pela capela, gelando o sangue de todos. Não era apenas David Thompson se mexendo.
Havia algo mais no caixão, e sua presença aterradora superava qualquer coisa que pudessem ter imaginado. O silêncio voltou a reinar pesado e sufocante, enquanto os olhares se voltavam para Emily e para o caixão que continuava a subir lentamente. A tampa do caixão abriu-se lentamente com um rangido. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Emily congelou, com a respiração presa na garganta. Os convidados, incapazes de desviar o olhar, prenderam a respiração, paralisados pelo medo e pela incredulidade. Então, com um movimento repentino, algo apareceu. David Thompson, ou pelo menos algo que se assemelhava ao seu corpo, saltou de pé. Mas não era ele. Seu rosto estava pálido e contorcido, seus olhos arregalados, porém vazios, com um brilho que não pertencia ao mundo dos vivos. Uma figura escura se destacava atrás dele, uma presença que parecia atrair a luz ao seu redor. Gritos irromperam. Os convidados caíram de joelhos, alguns chorando, outros fugindo, mas Emily permaneceu imóvel, incapaz de desviar o olhar. Aquele que ela acreditava ser seu pai, não só estava vivo, como estava transformado, ou possuído por uma força que nenhum ser humano poderia ter imaginado. E então, um sussurro gélido atravessou a capela, aparentemente vindo do próprio caixão. Por que me abandonaste? Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela percebeu com horror que aquilo não era apenas uma ressurreição. Uma entidade havia se apossado do corpo de seu pai, mas parecia estar ciente de seus ferimentos antigos. Todos os olhares se voltaram para ela, como se a criatura estivesse esperando uma resposta. O mestre de cerimônias recuou, cambaleou e caiu quando o caixão começou a se erguer completamente do chão, balançando em um movimento quase realista. A atmosfera se tornará surreal, e Emily sabia, no fundo, que o que todos estavam testemunhando era apenas o começo do horror que estava por vir. O caixão balançava no centro da capela, como se uma força invisível o fizesse dançar no ar. Os convidados, aterrorizados, haviam recuado contra as paredes, alguns tremendo, outros implorando silenciosamente por proteção divina. Emily, sozinha diante do abismo do que presenciava, sentiu sua coragem e seu medo se fundirem numa mistura insuportável. Então, num sussurro gélido, a figura no caixão falou novamente. Emily, você se esqueceu de mim, mas me chamou. Agora você precisa ver. Emily sentiu uma tontura, uma mistura de horror e compreensão. Não era seu pai, David, que havia retornado, mas o espírito de seu ressentimento e dor acumulada. Uma manifestação de tudo que ela havia ignorado em seu relacionamento, as discussões, os silêncios, os arrependimentos. Os momentos em que ela poderia ter se aproximado dele e não o fez. A entidade se ergueu completamente e pela primeira vez, por trás da máscara de seu corpo, uma sombra escura e indistinta pôde ser vista, flutuando, mas carregando a marca humana de David. A criatura começou a projetar imagens nas mentes de Emily e dos espectadores, memórias do passado, feridas não cicatrizadas, arrependimentos enterrados, tudo o que eles haviam tentado esquecer. Cada imagem atingia a alma como uma adaga, tornando o ar quase irrespirável. Enquanto Emily caía de joelhos, dominada pela culpa e pela tristeza, a voz ecoou uma última vez. Lembre-se, ou seja consumida pelo que deixou para trás. Então, tão repentinamente quanto aparecerá, a entidade desapareceu. O caixão caiu pesadamente no chão, em silêncio. A capela parecia normal novamente, mas nenhum dos presentes disse uma palavra. Cada um sabia que acabará de presenciar algo além da compreensão humana. Emily, tremendo, mas consciente de uma dolorosa verdade, entendeu que jamais poderia esquecer aquele momento. Ela havia confrontado não apenas a morte de seu pai, mas também as sombras de seu relacionamento, e isso a mudaria para sempre.